Boa tarde, pessoal. Hoje a gente está na nossa terceira aula do curso, né? A gente vai concluir, vai começar o final, vamos dizer assim, dessa revisão de vetores, de sistemas de coordenadas, e hoje a gente vai dar uma introduzida nas ferramentas que a gente precisa usar para executar o cálculo vetorial. Então a gente está definindo aqui um espaço. Esse é um espaço tridimensional. No espaço tridimensional existem várias formas através das quais a gente pode fazer a representação de pontos e vetores, de superfícies. Então existem várias formas através das quais a gente pode fazer essa representação. E agora a gente vai ver as ferramentas que são necessárias para que a gente possa fazer operações de cálculo, né? Porque o nosso interesse é não somente representar essas quantidades, mas conseguir operar sobre essas quantidades, né? Realizar operações. Então vamos lá. Um dos elementos importantes que a gente tem no cálculo tradicional é o elemento infinitesimal. O que é esse elemento infinitesimal, né? Ele é uma quantidade que tende a zero, que é muito próxima de zero, mas que não é nula, e que a gente pode usá-la para definir pequenas regiões ao longo de uma curva, ao longo de uma superfície, ao longo de um volume, e fazer uma soma dessas pequenas interações. A esse processo a gente dá o nome de integral. Então, para que a gente possa fazer essas somas, esses cálculos sobre quantidades vetoriais, a gente precisa definir estas quantidades de incrementos nas três dimensões possíveis com as quais a gente vai trabalhar, que são uma única dimensão, né, que aqui no caso vão ser linhas, curvas. A gente pode também trabalhar com duas dimensões, que aqui no caso serão superfícies, e a gente pode trabalhar com três dimensões, que serão volumes dentro do espaço. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Imagine que eu tenho aqui uma certa curva, uma curva qualquer, e sobre esta curva eu tenho uma variação infinitesimal, que aqui, digamos que eu chame essa coordenada aqui de coordenada i. Então esta variação aqui vai ser uma certa variação dl ao longo dessa coordenada i. O conceito dessa coordenada, dessa quantidade, é exatamente o mesmo conceito que a gente tem lá no cálculo tradicional, né? Em que a gente tinha, por exemplo, dx, dy, né? São quantidades de acréscimo infinitesimal. Só que aqui, quando eu trabalho com uma variável que é vetorial, ela vai poder possuir algum sentido de acréscimo. Então, por exemplo, se eu defino minha linha, minha curva, começando no ponto A e terminando no ponto B, eu tenho aqui duas possíveis orientações de DLI. DLI pode estar orientado na direção AB ou pode estar orientado na direção BA. Então é preciso fazer uma diferenciação entre estas duas possíveis orientações. Como é que eu posso fazer essa variação? Eu vou associar DLI a um vetor que será tangencial à curva e que aponta na direção de crescimento. Deixa eu fazer esse vetor aqui colorido, porque aí fica... Se eu tenho recurso agora, vamos usar, né? Então eu tenho esse vetor aqui tangencial, e eu vou chamar esse vetor tangencial de dl. Vou chamar esse vetor tangencial de dl. E ele vai apontar na direção para a qual eu estou fazendo esse incremento ao longo desta curva definida aí por essa variável i. Certo? Então, se eu tenho, por exemplo, o meu vetor... Quem é o meu vetor unitário associado à minha coordenada i, né? Meu vetor unitário associado à coordenada i, a gente chamou ele de AI. Portanto, o meu vetor dl será o produto entre dl e i na direção AI. Eu posso chamar esse cara daqui de dl. Ok? Beleza.
Então, como é que a gente vai fazer aqui para as 3 coordenadas cartesianas, por exemplo? Então, vamos primeiro trabalhar com um plano. Se eu tenho um plano cartesiano, então aqui x e aqui y, imagine que eu tenho um certo ponto inicial, e esse ponto inicial possui uma posição, um vetor posição x0. E sobre este vetor x0, eu provoco uma variação na sua posição, mas somente na sua direção x. Então, eu movi a posição deste vetor para uma outra posição, que eu posso chamar de x1. Posição desse vetor depois de uma variação infinitesimal. Esse meu comprimento aqui será um comprimento dlx, que para x, esse comprimento será igual a dx. Então, a minha variação na coordenada x dx equivale a uma variação dlx no comprimento. Imagine agora que essa variação seja em y, por exemplo. Então, eu tinha um y inicial e fui para um y final. Então, houve uma variação vertical e eu atingi esse segundo ponto. Vamos dizer que aqui esse ponto foi um ponto x2. Então, houve uma variação dy, infinitesimal, e associada a esta variação dy, eu tenho uma variação dly, uma variação no comprimento em y. E, naturalmente, a gente vai ter também a mesma propriedade que dly vai ser igual a o próprio dy. Todo mundo concorda com isso? Beleza. Então, quem é que vai ser o meu conjunto do meu primeiro vetor, que eu vou chamar de dl? É o vetor que indica a variação em uma linha. Eu tenho nas coordenadas cartesianas 3 possibilidades. As possibilidades nas coordenadas cartesianas são de variações no meu movimento nas direções de x, y e z. No movimento não, né? Na posição. Em x, y e z. Então eu posso ter variação em dx a x. Eu posso ter variação em dy a y. E posso ter variação em dz a z. Mas não esqueça que eu posso ter também as combinações desses movimentos. Então eu vou expressar o meu vetor dl genérico como sendo a soma de dx a x, dy a y, dz a z. Por exemplo, se eu tenho o seguinte movimento, coordenada x, coordenada y, eu tenho o meu x0, mas o meu x1 está, por exemplo, no mesmo valor de z, mas num valor diferente de x e de y, neste caso aqui específico, o meu dl vai ser igual a dx a x mais dy a y. Por quê? Porque houve movimento nas duas direções. Então eu vou interpretar o meu incremento infinitesimal no comprimento na direção dx a x mais dy a y. Né? Beleza, com isso a gente conseguiu definir quem são os meus elementos de incremento no comprimento. Depois a gente vai discutir para as outras variáveis, né, para os outros sistemas de coordenadas. Mas como é que a gente pode definir agora superfícies? Então, meu elemento de superfície, então vamos desenhar aqui um espaço cartesiano. Então, x vai estar aqui. Se eu coloco o y aqui, então meu z está apontando nessa terceira direção. E agora vamos definir aqui uma superfície neste espaço, certo? Vamos lá. Como é que eu vou definir o meu elemento? Da mesma forma como eu defini para
o elemento de comprimento um sentido, a minha superfície também terá um sentido. Por quê? Porque eu tenho aqui 4 pontos, A, B, C e D, e eu posso descrever essa superfície de duas formas. Eu posso descrever essa superfície no sentido destrógeno, ABCD, ou eu posso definir ela no sentido levógeno, ADCB. Isso faz diferença nas integrais, né? Então nós vamos associar essa superfície ao vetor normal desta superfície. Então, eu posso associar essa superfície aqui a um vetor normal a essa superfície. E esse vetor normal vai indicar qual dos dois sentidos eu utilizei. Para esse vetor aqui, eu estou utilizando o sentido ABCD, destrógeno, né? Mas eu posso também definir essa variável com... essa superfície com o vetor contrário, né? O vetor normal do outro lado da superfície. Esse vetor aqui que está aqui desenhado em vermelho vai ser no sentido contrário. Se você fizer aqui a regra da mão direita, para você definir esse vetor vermelho aqui vai ter que ser DCBA. Então vocês entenderam que o sentido do vetor indica qual é a direção em que eu estou construindo os limites dessa superfície. Ok? Beleza. Como é que eu vou agora utilizar esse vetor aqui para fazer os cálculos, né? A magnitude desse vetor vai ser igual à área desta superfície. A magnitude do vetor vai ser igual à área dessa superfície. E a direção desse vetor vai ser igual à normal do plano. Certo? A direção normal desta superfície, que aqui nesse caso é um plano. Tá bom, agora vamos tentar lembrar qual das operações que nós temos entre produtos de quantidades vetoriais, quais operações a gente tem que geram um vetor com essa característica, né? Então, quais são as características? Primeiro, a magnitude desse vetor tem que ser igual à área do paralelogramo formado aqui pelos lados dessa superfície. Paralelogramo, certo? E a direção desse vetor deve ser normal ao plano. Já chegou aqui a resposta, é o produto vetorial. Então, se eu faço produto vetorial entre as minhas quantidades dl, aqui no caso é dlx e dly, eu obtenho esta quantidade aqui, que eu vou chamar de ds, só que na direção z. E notem que, quando eu faço o produto vetorial a x, a y, a minha resposta está na direção z, né? A x vetorial a y dá na direção ds/z. Então, como é que eu vou encontrar esses valores de ds para as 3 possíveis diferentes combinações de superfícies? Então, a primeira delas, meu primeiro ds, vai ser o produto vetorial nas direções x e y. Então, quais eram meus vetores, né? Os meus vetores eram dx a x e dy a y. Então, quando eu faço produto vetorial desses dois, eu encontro dx, dy a z. Esse cara daqui é capaz de representar as superfícies que são normais, né, ao eixo AZ, ao vetor AZ. Certo? Então, todas as superfícies que são paralelas ao plano XY podem ser representadas por esse vetor ds. E aí a gente tem as outras combinações, né? A próxima combinação, ela deve estar na direção y. Então, para que eu encontre um vetor na direção y, eu tenho que fazer o produto vetorial entre z e x. AZ vetorial a x igual a y. Então, aqui eu tenho dz, dx,
AY. A minha terceira possibilidade é a combinação entre y e z. dy, dz, ax. Aqui ficou fora de ordem, né? Porque eu fiz primeiro dx dy, né? Então, tecnicamente, esse cara daqui é o primeiro. Ficou ao contrário, né? Esse cara é o primeiro, esse cara aqui é o segundo, esse cara aqui é o terceiro. Como é que a gente constrói agora os elementos de volume, certo? Então vamos de novo fazer um espaço. Vamos continuar aqui no nosso plano cartesiano humilde. E vamos agora colocar o mesmo plano que estava sendo definido por aquele vetor, certo? Eu tenho aqui meu vetor ds. Como é que eu faço para transformar... por que a soma? Ah, João perguntou por que a soma. Eu acho que você está se referindo ao ds, não é isso? A esse ds aqui, por que eu tenho a soma desses três vetores, certo? Por que a soma? Porque eu preciso representar as possíveis combinações destas superfícies. Então, por exemplo, aqui no plano cartesiano, vou aproveitar que já tem um desenhado, certo? Então, eu posso ter aquelas superfícies bem definidas que são paralelas ao plano XY, paralelas ao plano YZ ou paralelas ao plano XZ. Se esse é o caso, então beleza, né? Muito fácil, muito simples, porque eu já tenho as minhas definições com apenas um desses elementos. Mas imagine que eu tenho essa superfície aqui, uma superfície que faz um caminho diagonal certo? Essa superfície aqui ela toca o eixo X, mas ela sobe numa diagonal. A gente poderia expressar essa superfície aqui como z igual a y, né? Se eu digo que z igual a y, eu estou definindo essa superfície aqui, certo? Eu não consigo definir essa superfície em nenhum daqueles três casos isoladamente. Então eu preciso utilizar um ds mais geral, certo? Porque esse vetor normal aqui, o vetor normal, essa superfície, ds, ele não é um vetor que está somente em uma direção. Esse vetor normal está em duas direções aqui, né? Concordam? Esse vetor normal não tem componente em x. Esse vetor normal aqui só possui componentes em z e em y. E quem é esse vetor normal? Ele vai ter uma componente aqui na direção de AZ e vai ter um componente normal aqui na direção de menos AY. Então quem é que vai ser esse ds? Meu ds, ele tem uma componente em y, certo? Então, quem é a minha componente de y? Ele é dx dz ay mais a componente em z, dx dy az. Então, esse cara daqui vai ser o meu vetor ds para aquela minha superfície. Ele vai possuir uma componente em y e uma componente em z. Ok. Vamos agora pensar em como é que a gente constrói os volumes, certo? Então vamos desenhar de novo aqui o eixo. X, Y, Z. Vamos agora construir o volume. Então veja só, o que eu tinha anteriormente? Eu tinha uma superfície. E essa superfície está associada a um vetor ds. Beleza. Só que como é que eu crio um volume a partir de uma superfície? Eu tenho que fazer um procedimento que a gente chama de extrusão.
A extrusão é quando eu pego uma superfície bidimensional e estendo essa superfície bidimensional numa terceira dimensão. Essa terceira dimensão vai ser associada a um deslocamento dl, que aqui é o dlz. Então, quem é a operação entre o vetor ds e o vetor dl que vai me resultar esse volume? Lembrando que aqui nesse caso, os dois vetores eles são paralelos, né? Então, qual é a minha operação de produto vetorial? De produto vetorial não, né? De produto entre vetores, que vai me retornar o módulo de ds vezes o módulo de dl. É o produto interno, certo? Então é o produto interno. Então quando eu faço o produto interno entre os meus ds que eu já havia obtido anteriormente e os meus dl's que eu já havia obtido anteriormente, eu consigo ter o meu elemento infinitesimal de volume. Só que o meu elemento infinitesimal de volume, por ser produto de um produto interno, será, portanto, uma quantidade escalar. Então aqui, por exemplo, para coordenadas cartesianas, eu vou chamar esse cara de dv, e o dv vai ser igual a dx, dy, dz. Porque vamos pegar, por exemplo, aquela superfície, né? Quem era o ds daquela superfície? O ds daquela superfície era igual a dx dy a z. E o dl associado àquela superfície era dz a z. Então, meu dv vai ser igual a o meu ds, produto interno dl. Isso vai gerar uma extrusão. Então, meu dv para cartesianas é igual a dx dy dz. Ok? Então, a gente já definiu quais são os três elementos principais aí para a gente fazer as integrações dentro de coordenadas cartesianas. Vamos fazer um exemplo aqui? Como é que a gente consegue fazer? Imagine que eu tenho aqui uma reta e essa reta vai da origem do meu plano até a coordenada 1, 2. Como é que eu posso fazer um cálculo vetorial aqui para descobrir quem é o comprimento desta reta? Certo? Então a gente vai definir aqui alguns vetores. Primeiro, quem é o meu vetor de deslocamento dl? O meu vetor de deslocamento dl será dx ax mais dy ay. Porque eu estou tendo deslocamento tanto em x quanto em y. Beleza, então esse é o meu vetor de deslocamento infinitesimal. E quem é que vai ser a minha função que descreve essa reta, né? A minha função que descreve essa reta é y igual a 2x. Como é que eu vou identificar quem é o comprimento dessa reta? Eu posso encontrar o comprimento dessa reta fazendo essa integral de linha ao longo do comprimento, né? Ao longo desse caminho de dl interno, um certo vetor que seja tangencial a esse movimento, a de t, ao longo dessa curva L. Né? Então, L vai ser igual a isso aqui, meu comprimento. Beleza. Então, quem é que vai ser esse vetor unitário a de t? Vamos dar uma olhada aqui no desenho. Esse meu vetor unitário é o vetor que aponta na mesma direção dessa curva e tem comprimento igual a 1.
Então, para que o meu vetor tenha comprimento igual a 1, eu preciso descrevê-lo matematicamente. Então, esse vetor aqui, AT, vai ser igual a... Então, se a gente coloca ele em função das suas coordenadas, quem é que a gente tem? Deixa eu só apagar isso aqui. Quem é que a gente tem aqui em função das nossas coordenadas? A gente tem 1 na direção de x, mais 2 na direção de y. Para que esse vetor seja unitário, eu vou dividir este vetor pelo seu módulo, pela sua magnitude. Então, ele tem componente 1, 1 ao quadrado. Tem uma outra componente 2, 2 ao quadrado. E a componente z dele é igual a 0. Então, esse cara daqui vai ser 1 sobre raiz de 5, mais, na direção a x, né? Mais 2 sobre raiz de 5 na direção a y. Ok? Então, esse é o meu vetor unitário que aponta nessa direção. Esse AT é esse vetor aqui. Beleza. Então, agora o que eu tenho que fazer para descobrir o comprimento? Eu tenho que fazer esse produto vetorial aqui. Então, quem é que vai ser esse produto vetorial? Quem é que vai ser esse produto interno? Eu posso dizer que esse cara daqui é igual à integral ao longo daquela curva de dx a x mais dy a y, produto interno, 1 sobre raiz de 5 ax mais 2 sobre raiz de 5 AY. Então, quem é que vai ser esse produto? L vai ser igual a essa integral. O primeiro produto vai ser 1 sobre raiz de 5 dx. E o segundo produto, 2 sobre raiz de 5 dy. E agora eu posso separar essas integrais, né, porque elas são variáveis independentes. Então, a primeira integral vai ser de 0 a 1, de 1 raiz de 5 dx, mais a integral de 0 a 2, de 2 sobre raiz de 5 dy. Então, essa primeira parcela, a primeira das integrais aqui, ela vai dar 1 sobre raiz de 5. E a segunda vai ter um 2 aqui da integração de y, então 4 sobre raiz de 5. Então esse cara daqui é 5 sobre raiz de 5. Esse cara é raiz de 5, que é o comprimento daquele trecho. Perfeito? Então essa é uma forma, por exemplo, muito elaborada da gente encontrar o comprimento de um trecho de reta. Vamos agora pensar nessas mesmas definições para outras coordenadas. Vamos voltar aqui. Imagine agora que eu tenho uma coordenada cilíndrica. Então, em coordenadas cilíndricas, as minhas coordenadas são ρ, φ e z. Se eu tenho um determinado ponto, vamos marcar esse ponto de vermelho, e eu aumento a minha coordenada ρ, eu estou fazendo um aumento de ρ. Quem é o meu dl associado? Então, ρ está nessa direção aqui. Quando eu aumento o meu ρ de uma certa quantidade de ρ, o meu comprimento também aumenta pela mesma quantidade de ρ. Então, meu dl ρ é exatamente igual ao dρ. Todo mundo entende o que eu quero dizer aqui?
Como a gente já viu anteriormente, z é uma coordenada cartesiana, né? Então, apesar dela estar aqui representada numa coordenada cilíndrica, z continua sendo cartesiana. Então, z continua sendo o meu próprio DLZ. Meu próprio DLZ. Beleza. Mas o que acontece com a minha variável φ? Quando eu tenho aumento em φ, um aumento de φ, por exemplo, quem é que vai ser o meu DL φ? Quando eu tenho uma variação aqui em φ, por exemplo, vamos colocar um outro ângulo φ aqui. E eu tive uma variação aqui em φ. Essa variação aqui, ó. Certo? Essa minha variação eu vou chamar de dφ. No entanto, a variação no comprimento é um arco que aqui eu estou representando de vermelho. O comprimento desse arco é ρ dφ. Então isso significa que a minha variação dLφ, a variação no comprimento causada pela alteração da coordenada φ, será igual a ρ dφ, porque ela é um arco de circunferência, né? Ela é um arco e não uma reta. Então aqui nós começamos a ter uma diferença, né? Na variável φ, a variação no comprimento vai depender do raio do cilindro naquele ponto. Então a gente pode agora fazer uma definição mais geral. A gente pode dizer que o meu DL de uma certa variável I, ele será diretamente proporcional à minha variação nesta variável I. Porém, ele será multiplicado por um elemento chamado HI. E esse HI a gente vai chamar de fator de escala. A existência desse HI está aí para fazer a conversão de radiano para unidades de comprimento, porque o DL está em unidade de comprimento. E o meu HI vai fazer essa conversão. Perfeito? Então, quem são os meus Hs, por exemplo, para as coordenadas cartesianas? Hx, Hy e Hz são todos iguais a 1, porque eu não preciso fazer conversão em coordenadas cartesianas. O meu H-ρ em coordenadas cilíndricas vai ser também igual a 1. Contudo, o meu H-φ será igual a ρ. Perfeito? Quem serão os meus elementos DL? O meu DL vai ser a minha variação em ρ, então dρ a ρ, mais a minha variação causada por conta da variável φ, e aí agora vai ser ρ dφ a φ, mais dz a z. Então nós podemos fazer uma generalização, certo? A generalização que a gente vai fazer é essa aqui, ó. O meu DL, vocês estão vendo aqui na primeira equação dessas três que estão aqui na tela, né? O meu DL vai ser igual a minha conversão, o meu fator de escala H1 vezes D1 vezes o vetor AI, mais HJ, DJ, AJ, mais HK, DK, AK. Então, para coordenadas cilíndricas, eu vou ter esse DL que vocês estão vendo aqui. O que eu tenho aqui, ó, é o Hρ, dρ, só que o Hρ é 1.
ok? Então essa primeira quantidade aqui, ó. A minha segunda quantidade, em defi, vai ter um elemento aqui de conversão. Então vai ser rho defi vezes o meu vetor unitário AFI. E a minha terceira quantidade, dz a z, semelhantemente ao que a gente fez anteriormente com coordenadas cartesianas. O meu ds vai ser o produto vetorial 2 a 2. Então esse meu primeiro elemento aqui, que é o elemento rho, ele vai ser o produto vetorial dessas duas quantidades. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma outra cor aqui. Certo? Então quando eu faço φ vetorial z, o meu resultado é a rho. E eu pego os módulos e multiplico. Para encontrar a segunda parcela aqui, ou a segunda possibilidade no meu ds, o que eu tenho que fazer é o produto vetorial entre as outras duas coordenadas, né? Então, para obter a coordenada φ, eu preciso fazer o produto vetorial z rho. Então, eu faço esse produto vetorial e obtenho a segunda componente. Para obter a terceira componente, eu faço novamente o mesmo procedimento. Então, para encontrar a minha componente em AZ, eu preciso fazer o produto vetorial ρ φ. E eu obtive aqui a minha componente em Z. Ok? Para obter a minha terceira componente, não, né? O meu terceiro elemento integrável, que é o volume, o que eu tenho que fazer é o produto interno com a terceira componente que faltou, né? Para poder fazer a extrusão do meu volume. E aí eu obtenho essa resposta aqui, que é ρ dφ dz para coordenadas cilíndricas. Quem é que vão ser os meus fatores de escala em coordenadas esféricas? A minha variação no raio continua sendo exatamente a mesma, né? Porque o raio já é uma variável de comprimento. Então ela já está na unidade que a gente precisa. Isso significa que quando eu vario o raio, eu estou fazendo uma variação aqui, ó, nesta direção aqui, por exemplo, nesse cubo. Então esta minha variação no comprimento será exatamente igual ao dr. Certo? Na verdade ele já está até aqui, ó. Minha variação dr. O φ, vamos primeiro falar do θ, certo? Deixa o φ para depois. O θ, ele está variando nessa direção aqui, ó. Esse cara daqui é a θ. Então eu tenho a mesma relação de arco de circunferência que eu tinha com φ. Vocês lembram, né, que o φ, o arco referente ao φ, era ρ dφ. Só que aqui o raio associado ao ângulo θ é R, é o raio da esfera, e não o raio do cilindro. Então agora a minha transformação passa a ser R dθ. E a minha transformação para φ continua sendo a mesma. Então você pode ver aqui no topo da figura, ó, que eu tenho ρ dφ. Só que ρ não faz parte do sistema de coordenadas esféricas. ρ faz parte do sistema de coordenadas cilíndricas. Então eu preciso converter ρ para coordenadas cilíndricas, e lá naquelas equações que a gente já colocou, acho que na última aula, vocês podem ver que ρ equivale a R seno θ. Então o que antes era ρ dφ passa agora a ser escrito como R seno θ dθ. Mas esta é a mesma quantidade, certo? Só que eu agora estou convertendo para que ela encaixe-se no sistema que foi escolhido. Ok? Beleza. Então, quem é que serão as minhas quantidades? Meu dl, vocês podem ver aqui, eu vou ter os meus comprimentos diretamente, certo? Então, aqui eu tenho
o meu comprimento, meu acréscimo de comprimento no raio R é o próprio dr. O meu acréscimo em relação ao θ vai ser r de θ na direção a θ. E o meu acréscimo na direção φ será ρ de φ a θ. Só que como ρ não faz parte desse sistema de coordenadas, eu substituo ρ por r seno θ. Mas essa quantidade aqui é igual a ρ. Certo? Como é que eu encontro os meus ds? Da mesma forma. Os meus ds vão ser os produtos vetoriais 2 a 2. Então aqui quem que é meu produto vetorial 2 a 2? Se eu faço meu produto vetorial r θ, a r e a θ vai me resultar em a φ. Então, eu combino essas duas para formar o meu último, no caso aqui, elemento do ds. Então, tenho r, dr, dθ, a φ. Essa vai ser a minha primeira descrição de superfície. A minha segunda descrição de superfície vai ser quando eu combino θ e φ. Então, quando eu combino θ e φ, o que eu obtenho aqui? Eu faço aqui uma combinação de θ e φ. Então, a θ, a φ vai ser igual a r. Então, o produto vetorial dessas duas primeiras vai me resultar nesse meu primeiro ds. E quando eu faço a combinação através do produto vetorial dos outros dois vetores dl, né? Então eu consigo a minha terceira definição, que é a definição de aθ. Para obter o aθ, eu vou precisar fazer o produto vetorial φ dr. Ou melhor, φ ar, né? A φ ar. Então aqui, ó, a φ ar vão resultar no aθ. Beleza? Então a gente conseguiu definir aqui quem é o dl e o ds. Como é que a gente obtém o dv? O dv eu vou obter fazendo o produto interno entre qualquer uma dessas três quantidades ds e a outra coordenada dl. Então vamos supor que eu peguei essa primeira aqui, certo? Então quem é que vai ser essa primeira? Essa primeira aqui, de onde ela surgiu? Ela surgiu do produto vetorial entre θ e φ. Então é uma superfície que é paralelo aos planos θ-φ. Então eu agora vou fazer uma extrusão através de um produto interno com essa quantidade AR. Então eu só vou fazer adicionar um DR aqui. Note que se eu faço o produto interno, acho que na esférica é bom de ver isso, porque na esférica a gente tem aí essa sopa de letrinhas mais complexa, né? Se eu fizer aqui os produtos internos de qualquer uma dessas opções, eu vou obter o mesmo resultado. E é legal ver isso. Então, eu não tenho mais nem cor para usar. Vamos usar esse verde aqui. Certo? Então, ó, se eu faço o produto interno dessas duas quantidades, ou se eu faço o produto interno dessas duas quantidades, ou se eu faço o produto interno dessas duas quantidades, eu vou obter o mesmo dv, certo? Ou seja, a ordem em que eu faço essa extrusão, tanto faz. No final das contas, eu obtenho r ao quadrado, seno θ, dr, dθ, dφ, que é o meu dv, que está aqui embaixo em algum lugar. Aqui, ó. Perfeito? Ok, então a gente pode fazer uma tabelinha que ajuda a gente a lembrar disso. Eu coloquei essa tabela um pouco mais na frente no texto, mas ela está aqui, ó. Então, para a gente se lembrar dessas coordenadas dl, ds, dv, a gente pode memorizar essa tabela e aprender como é que a gente obtém os valores, as quantidades dl
ds e dv. Então veja só, em cartesianas a gente tem as coordenadas x, y e z. Para converter essas unidades aqui em comprimento, eu não preciso multiplicar por nada, eu só multiplico tudo por 1. Já em coordenadas cilíndricas, eu tenho ρ, φ e z. Então, para fazer essa conversão, ρ e z já estão em unidades de comprimento. Então, eu não preciso multiplicar por nenhum fator. Então, meu fator de escala vai ser igual a 1. Já φ é um ângulo. Φ precisa ser multiplicado por um raio para poder resultar no comprimento do arco. Então, ρ, eu substituo aqui, substituo não, né? Eu utilizo como fator de escala ρ, como está aqui. Certo? E para coordenadas esféricas, as minhas coordenadas são r, θ, φ. Então, para θ, eu preciso usar um fator de escala r. E para φ, eu preciso usar o mesmo fator de escala ρ. Só que agora eu vou descrever ρ em coordenadas esféricas. Ok? E aí, se a gente lembra dessas regrinhas de construção, fica fácil da gente conseguir deduzir todas as vezes que a gente precisar o valor de dl, ds e dv. A gente pode utilizar essas quantidades para fazer integrais de linha, de superfície e de volume. Então, esses elementos serão os elementos infinitesimais que a gente vai usar nas nossas equações. A integral de linha vai ser definida através do produto interno de um campo vetorial ao longo de uma curva, certo? Então, dada uma curva L, eu posso ter, ao longo desse espaço onde essa curva L está definida, um vetor A, ou um campo vetorial A, e a integral de linha desse campo vetorial A vai ser A produto interno dl. Quando essa curva L é fechada, como aqui nessa figura que vocês estão vendo, a gente chama essa integral de linha de circulação de A em torno de L. E o significado físico dessa circulação vai ser bastante variado, vai ter diferentes significados para isso, né? Mas a definição é circulação de A em torno de L, e a gente vai representar essa circulação através desse símbolo de integral com o caminho fechado, né? Uma integral fechada. Certo? Então é só uma definição aqui do nome que a gente vai utilizar. Lembrem-se que essa integral ela pode ser feita em função dos seus trechos, certo? E qual que é a vantagem de fazer isso? Porque eu posso escolher os trechos de maneira que o meu dl seja diferente. Então aqui, por exemplo, se eu tenho que fazer a circulação, vamos colocar aqui nas coordenadas cartesianas, né? Eu tenho um x e um y. E se eu tenho que fazer a circulação em torno desta curva fechada, L, eu posso definir o meu dl como sendo, aqui no caso vai ser AY, né? Meu dl vai ser dy, AY. Continuando, o meu dl na segunda parte da equação, aqui vai ser dx ax. Na terceira parte, o meu dl vai ser novamente o meu dy, né? dy a y. E na quarta parte, o meu dl volta a ser dx ax. Então isso pode facilitar a sua integral, né? Que você vai dividir ela em partes. Então lembrando que essa é uma resolução, a forma da gente resolver, né, esse tipo de equação. Já a integral de superfície
se a gente tem uma superfície, né, a gente pode fazer a integral do produto interno de um campo vetorial A por essa superfície, utilizando o elemento infinitesimal ds. E aí essa integral de superfície, a gente vai dar o nome de fluxo de A através de S. Certo? Então, se A é um campo elétrico, então essa integral vai ser o fluxo do campo elétrico naquela superfície. Se essa superfície é fechada, a gente vai chamar essa integral de fluxo líquido de A. E aí a gente vai novamente representar essa integral com um símbolo de integral fechada. Na integral do volume não tem muito o que fazer, né? Porque a integral do volume é uma integral comum, ela não é uma integral que tem produtos, né, vetoriais, ela é uma integral com escalares. Então a integral de um volume, ela só pode ser feita quando o seu campo é um campo escalar. Tá? Então é importante lembrar. Para fazer a integral volumétrica, eu preciso fazer essa integral volumétrica por vias de um campo escalar. Beleza. Vamos ver aqui a definição de um dos operadores mais importantes, né, do cálculo vetorial, que é o operador diferencial del, também chamado de operador gradiente. Ele é um operador que transforma uma função escalar, ou um campo escalar, em um campo vetorial. Então, para início de conversa, a gente chega nessa definição, né? O del ele transforma uma função escalar no campo vetorial. E ele pode ser utilizado na definição de algumas operações que são importantes, né, dentro do cálculo vetorial. Essas operações são o gradiente, o divergente, o rotacional e o laplaciano, que estão aqui representadas, né, nessa espécie de tabela que vocês estão vendo aqui. O operador del ele associa um campo escalar à sua taxa de variação. Mas essa taxa de variação, ele faz essa associação nas 3 coordenadas do sistema em que o seu espaço está representado. Então, dado um certo escalar V, por exemplo, um campo escalar ρ, se você faz o gradiente, se você utiliza o operador, né, o operador gradiente, para calcular o gradiente deste campo escalar, você está associando a cada ponto no espaço um vetor, e este vetor vai indicar a direção e a magnitude da variação expressa nas 3 componentes do seu espaço. Então aqui no caso, a gente está representando de uma forma genérica, né? Então vai ser AI, AJ e AK, mas veja que as derivadas, elas são derivadas parciais em relação a LI, LJ e LK, porque essas derivadas são derivadas espaciais e não necessariamente a derivada em relação a φ ou em relação a θ, certo? É a derivada em relação à variação espacial causada pela variação de θ. Então a gente pode usar a nossa definição que foi usada anteriormente para encontrar quem são essas quantidades DLI, ou DLJ, ou DLK, né? Então aqui, veja só, a gente tem a seguinte definição, que a minha variável DLI, a minha variação no comprimento, vai ser igual ao meu fator de escala multiplicado pela minha variação naquela variável específica, naquela componente específica. Certo? Então eu posso redefinir o meu operador nabla, como está aqui descrito nesta forma. Então veja só, o meu operador del, ou operador nabla, ou operador gradiente, eu posso dizer que ele é o vetor unitário da primeira componente, 1 sobre o meu fator de escala e a derivada parcial em relação àquela componente. Certo? Então note que ele é diferente dessa definição anterior,
em que a minha derivada parcial está em função do meu comprimento Li. Aqui no caso, a derivada parcial está em função já da minha coordenada mesmo, não do comprimento. Certo? Então, a partir daqui, se a gente tem, basta a gente lembrar, né, anteriormente, o que a gente viu em relação aos fatores de escala, a gente consegue encontrar facilmente quem é o operador nabla para cada uma dos três sistemas de coordenadas que a gente está usando aqui. Então, para cartesianas, é só a gente substituir hx, hy e hz por 1, já que são todos 1. Certo? Em coordenadas cilíndricas, a gente tem h-ρ igual a 1, a gente tem hz também igual a 1, mas o h-φ é igual a ρ. Então, 1 sobre φ entra nessa segunda parcela aí dessa equação. E para coordenadas esféricas, o que a gente tem é um gradiente nessa forma, ok? Em que o meu operador gradiente, o meu operador del, é igual a r del r, mais a θ 1 sobre r, né? Porque o fator de escala de θ é r, 1 sobre r del θ, mais a φ, 1 sobre r seno θ. R seno θ é igual a φ, né? Meu fator de escala em φ é ρ. Então, 1 sobre r seno θ. Eu acho que eu embananei aqui o que eu falei, né? Deixa eu repetir. Minha terceira parcela, a parcela referente a φ, vai ter o seu fator de conversão igual a r seno θ. R seno θ é igual a ρ. Certo? R seno θ é igual a ρ. Então, essa minha conversão na terceira componente das coordenadas esféricas vai ter esse fator de conversão, só que aqui no caso vai ser 1 sobre o fator de conversão, 1 sobre R seno θ. Ok? Então essa é a definição aí do operador nabla, ou operador del, ou operador gradiente. E aí, enfim, a primeira operação, que é a operação que a gente vai ver hoje, a gente vai parar por aqui, mas a primeira operação que nós vamos ver é a operação gradiente. O gradiente de um campo escalar é um campo vetorial, certo? Então, vamos lá. Quando eu aplico o gradiente em um campo escalar, eu gero um campo vetorial. Agora, esse campo vetorial, cada elemento desse campo vetorial é um vetor que representa a magnitude e a direção da máxima taxa de variação do campo escalar V em cada ponto de uma região do espaço. Então, eu estou fazendo uma derivada, certo? Só que essa derivada é uma derivada que acontece em todos os pontos do espaço. E o resultado dessa derivada é um vetor que aponta na direção de máxima variação de V, certo? V é meu campo escalar. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um campo escalar como a diferença de temperatura em toda essa sala. Eu estou dentro de uma sala e imagine que eu tivesse aqui uma função matemática que descrevesse toda a temperatura nessa sala, a temperatura em todos os pontos. Então, se eu aplico o gradiente nessa função, eu substituo o meu campo escalar por um campo vetorial, e esse meu campo vetorial aponta na direção máxima da variação de temperatura em cada ponto no espaço. Então, se eu escolho, por exemplo, um ponto P, e eu aponto na direção... eu escolho um ponto P, esse ponto P, se eu utilizo o campo escalar V, eu obtenho a temperatura naquele ponto. Se eu utilizo o gradiente de V naquele ponto, eu encontro qual é a derivada da temperatura naquele ponto, apontando na direção de máxima variação. Certo? Aqui está uma demonstração do porquê que o gradiente aponta exatamente na direção de máxima variação. Então aqui a gente vai fazer essa demonstração para x, y e z, mas ela pode ser feita para qualquer, enfim, uma das outras três. Só que x, y e z é mais simples, porque a gente não tem que lidar com todos aqueles outros componentes. Então imagine que eu tenho um certo campo U,
um certo campo escalar U, e eu estou expressando uma derivada du. Essa derivada du, eu quero fazer com que ela seja uma derivada espacial, certo? Então essa minha derivada espacial vai ter que ter uma derivada parcial em função de x, de y e de z. É essa equação que vocês estão vendo aí com o número 3.30. Eu estou fazendo em função das derivadas parciais em cada uma das direções. Então a soma dessas derivadas vai ser a minha derivada total du. Eu posso expressar essa relação como um produto entre o meu vetor dl e um certo vetor aqui qualquer. Então eu vou desfazer esta multiplicação, né? Eu vou desfazer esse produto interno, e aí a minha resposta é essa equação 3.31, em que a gente pode definir a mesma quantidade du como sendo um certo vetor, que são as derivadas parciais de u em relação a x, em relação a y, em relação a z, mas transformadas em um vetor, com componentes a x, a y e a z. E isso multiplicado por dl. Veja que essa quantidade que vocês estão vendo aqui à direita da equação é o próprio dl, né? Dx a x, dy a y, dz a z. A gente pode chamar esse vetor que está à esquerda, de um g de u, certo? Eu vou chamar esse vetor de g de u. E ele vai ser exatamente essa definição aqui. Note que esse g de u é exatamente igual ao gradiente de u, certo? Como a gente tem um produto interno, a gente pode expressar esse produto interno na forma que está lá na equação 3.3, lá embaixo. O meu du vai ser igual a g produto interno dl. Eu posso expressar o produto interno como o produto dos dois módulos vezes o cosseno do ângulo formado entre g e dl. Ok? Que é essa forma mais à direita que está escrito aqui na equação 3.3. Então, pela regra da cadeia, eu posso dizer que du dl é igual a g cosseno de alfa. Então, a minha derivada de u em uma direção particular dl vai ser igual ao módulo de g vezes o cosseno desse ângulo alfa formado entre g e dl. Aí agora que vem o pulo do gato. Qual é o ponto máximo desta igualdade? O ponto máximo dessa igualdade acontece quando o meu ângulo alfa é igual a zero. Ou seja, ele acontece quando o meu gradiente g aponta na mesma direção de dl. Então, quando eu avalio dl na direção de g, eu resulto na minha derivada máxima. Certo? Então aqui a gente demonstrou que o máximo módulo da derivada aponta na mesma direção daquele meu vetor g. E esse meu vetor g é o gradiente. Esse meu vetor g aqui é o gradiente. Perfeito? Então tá aí demonstrado que o gradiente aponta o gradiente aponta na direção de máxima derivada. Como essa relação, né, de derivadas e gradientes é muito comum, a gente vai dar um nome para esse conjunto de vetores. Então, se existe, por exemplo, um campo vetorial A, de tal forma que A possa ser definido como o gradiente de um campo escalar U, então esse U será denominado potencial escalar de A. Certo? Então aqui a gente já tem uma das relações que é o campo elétrico será o gradiente do potencial elétrico. E é por isso que eles têm esses nomes. Então qualquer quantidade que você vê assim, a potencial de tal coisa, quando você aplica o gradiente a esse potencial, ele vai gerar o campo vetorial daquela quantidade. Certo? Então a gente vai estabelecer essa relação aí de nomenclatura. Quando a gente tem um campo escalar cujo gradiente produz um campo vetorial, eu vou dizer que esse campo escalar é o potencial escalar
do campo vetorial. Ok? Por fim, a gente vai ver as propriedades do gradiente, né? Então, o gradiente é distributivo, significa que o gradiente de u mais q é igual ao gradiente de u mais o gradiente de q. Assim como na derivada comum, né, a gente pode fazer a separação de variáveis. Então, se a gente tem o gradiente de u vezes q, a gente pode igualar isso a u gradiente de q mais q gradiente de u. A mesma coisa a gente pode fazer com a divisão. O gradiente de u dividido por q vai ser igual a q gradiente de u menos u gradiente de q, tudo dividido por q ao quadrado. É exatamente igual à regra da divisão na derivada. Observe bem que você vai ver que a ordem aqui dos elementos está a mesma. E por fim a gente tem o gradiente de um campo elevado a uma potência n. A gente pode aplicar a mesma regra que a gente aplica lá nas derivadas junto com a regra da cadeia, né? Então ele vai ser n vezes esse campo elevado a n menos 1 vezes o gradiente de u. Ok? Então essas são algumas formas aí mais simples que a gente tem de utilizar essas regras, essas propriedades do gradiente.